Meu pai veio me visitar e perguntou por que eu já não morava mais na minha própria casa. Meu marido o interrompeu. Essa casa agora é da minha amante. Se minha mulher se aproximar de novo, eu vou bater nela outra vez. Ele não fazia ideia com quem estava mexendo, e o que meu pai fez depois fez ele se mijar. Meu nome é Rosa, tenho 68 anos, e nunca imaginei que um dia eu começaria uma história confessando que fui expulsa da minha própria casa pelo homem a quem dei 42 anos da minha vida. Mas a verdade é assim mesmo, chega sem pedir licença. Do mesmo jeito que o golpe que meu marido me deu naquela tarde também chegou. Aquela frase dele ainda corta minha memória como faca cega. Não só doía, como rasgava devagar. Eu posso tentar esquecer, posso tentar fingir que já passou, mas não passou. E toda vez que fecho os olhos, eu volto para aquele dia em que meu pai, já com 89 anos, apareceu na porta onde eu estava hospedada e me perguntou com a voz mais sincera do mundo: Rosa, por que você já não mora mais na sua casa? Só que antes de eu abrir a boca, meu marido apareceu atrás de mim como uma sombra podre. E o que ele disse? O que ele disse fez meu coração virar pedra. Essa casa agora é da minha amante. Se a Rosa se aproximar de novo, eu vou bater nela outra vez. Outra vez. Ele teve coragem de repetir isso na frente do meu pai. Meu pai, que sempre foi um homem respeitado, firme, daqueles que não criavam confusão, mas também não se abaixavam para ninguém. E naquele instante, naquele milésimo de segundo, eu senti que algo dentro do meu pai acendeu. Ele ficou quieto, só quieto. E quando ele fica quieto, é porque algo muito sério vai acontecer. Mas antes de isso explodir, você precisa entender como tudo chegou até ali. Porque nenhuma história começa no golpe. A minha começou muito antes, no silêncio. Não gosto de começar me descrevendo como vítima, porque passei a vida inteira escondendo minhas marcas para não preocupar ninguém. Mas a verdade precisa ser dita. Eu já vinha desaparecendo dentro daquela casa muito antes de ser expulsa dela. Meu marido, Ernesto, começou a me tratar como sombra depois dos 50 anos. No início, era só indiferença. Depois vieram as críticas, as piadinhas, os olhares que diziam o que a boca não dizia. E, por fim, veio o desprezo. Eu me lembro de um domingo de manhã. A luz entrava pelas janelas e eu estava terminando de arrumar a mesa para o café. Era uma mesa simples, mas sempre foi cheia de carinho. Pão fresquinho, café coado, frutas cortadas. Eu fazia tudo com prazer, porque na minha cabeça isso era amor. Amor era servir. Amor era cuidar. Amor era estar ali. Mas naquele dia, ele desceu as escadas resmungando que o café estava frio. Nem olhou para mim. Nem um bom dia. Só empurrou a cadeira com força e reclamou como se eu fosse uma empregada incompetente. E eu, boba, apenas respondi: eu faço outro, querido. Hoje eu entendo. Aquilo foi o primeiro desaparecimento da Rosa. E quando uma mulher começa a desaparecer dentro da própria casa, o resto vem como avalanche. Ele parou de conversar comigo, parou de me notar, passou a chegar mais tarde, cheirando perfume barato, com mensagens que nunca eram para mim. Eu fingia não ver, porque a verdade dói. E quando não queremos perder a vida que construímos, escolhemos acreditar na mentira. Mas a mentira sempre cresce até morder. A minha me mordeu no pescoço. Um dia ele deixou o celular destravado na mesa. Isso jamais acontecia. Eu não queria olhar, mas olhei. E lá estava ela. A amante, jovem, ousada, cheia de mensagens que falavam de cama, de encontros, de viagens. Mensagens que falavam de um futuro sem mim. Meu coração congelou. Eu não chorei. A lágrima, quando vem de desgosto profundo, não cai. Ela fica presa na garganta como pedra. No dia seguinte, quando tentei conversar, ele explodiu. Disse que estava cansado de mim. Disse que eu parecia velha. Disse que eu não servia mais. E quando eu falei que ele não tinha direito de me tratar assim, ele fez o imperdoável. Levantou a mão. Eu não reagi. Só senti o rosto arder e o mundo girar. Depois disso, ele mandou eu sair da casa por alguns dias. Para esfriar a cabeça, ele disse. Mas no fundo eu já sabia. Ele queria o caminho livre para ela. E eu fui. Peguei uma mala pequena e fui para a casa de uma amiga, dizendo que era só por um tempo. Eu ainda acreditava que ele ia se arrepender, que ia me chamar de volta, que ia perceber o que estava destruindo.
Eu ainda não sabia que no instante em que eu atravessei a porta, ele mudou a fechadura. Meu pai, poucos dias depois, veio me visitar, achando que eu estava passando um tempo fora por escolha. Ele é o tipo de homem que sempre achou que a família era sagrada. E ver a filha longe de casa mexeu com ele. Quando ele insistiu em me acompanhar até lá para conversarmos com Ernesto, eu tentei evitar. Eu sabia que não ia acabar bem, mas meu pai sempre foi determinado. E no fundo, talvez uma parte de mim ainda esperasse que tudo pudesse ser resolvido de forma tranquila, ingênua. É isso que eu era. Quando chegamos diante da porta, meu coração disparou. Eu sabia que algo ruim estava prestes a acontecer, mas eu não imaginava que seria tão devastador. Ernesto abriu a porta com cara de dono do mundo, com um sorriso torto, com a arrogância de quem acha que tem o poder. E antes que eu pudesse pronunciar uma palavra, ele cuspiu a frase maldita. Essa casa agora é da minha amante. Se a Rosa se aproximar de novo, eu vou bater nela outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. As palavras ecoaram dentro de mim como tambor de guerra, mas quem realmente reagiu foi meu pai. Ele ficou parado por um segundo. Só um segundo, mas eu conhecia aquele silêncio. Era o mesmo silêncio que ele fazia quando alguém tentou zombar da minha mãe no passado. O mesmo silêncio que ele fazia quando um homem jovem falava grosso com ele na rua. O mesmo silêncio antes da tempestade. Ernesto não sabia com quem estava mexendo. E naquele instante em que meu pai deu um passo à frente, algo mudou no ar. O clima pesou, a rua ficou muda, até o vento parou. E foi aí, exatamente aí, que tudo começou a virar. Meu pai avançou devagar, como quem mede o terreno antes de colocar o pé. Ele não levantou a voz, não fez gesto brusco, não ameaçou, só caminhou. Um passo atrás do outro, com a firmeza de quem já tinha enfrentado muito mais que um marido insolente. E Ernesto, que sempre se achou um touro, começou a recuar como um cachorro assustado. A mão do meu pai tremia um pouco, não de medo, mas de idade, mas os olhos... os olhos dele estavam acesos, brilhando como brasa soprada. Eu conhecia aquele olhar desde que era menina. Era o olhar que ele fazia quando alguém mexia com as filhas dele. E naquele segundo, eu entendi que eu nunca tinha deixado de ser a menina dele, nem com 68 anos. Ernesto tentou manter a pose. Cruzou os braços, estufou o peito, fez aquela expressão de machão que ele usava quando queria me intimidar. Mas meu pai não era eu. Meu pai nunca teve medo dele. Meu pai nunca baixou a cabeça para covarde algum. Repita o que você disse, ele ordenou. A voz saiu baixa, mas pesada. Cada sílaba parecia uma pedra arremessada. Ernesto engoliu seco. Eu ouvi até o barulho. Ele tentou disfarçar, mas o queixo dele tremia. Porque meu pai, mesmo velho, mesmo magro, sempre teve aquela presença que fazia homens se ajeitarem na cadeira quando ele entrava. Ele não ameaçava. Ele não precisava. Eu só falei a verdade, Ernesto gaguejou. Ela não mora mais aqui. E se ela tentar entrar? O resto da frase morreu antes de nascer. Meu pai deu mais um passo. Ficaram tão perto que eu podia sentir o ar tenso entre os dois, denso como fumaça. Se ela tentar entrar, o quê? Meu pai insistiu. Vamos ver se você consegue repetir na minha frente. Ernesto piscou várias vezes, como se procurasse coragem nos próprios olhos, mas coragem não estava ali. Nunca esteve. Ele sempre foi valente apenas quando eu estava sozinha, quando o silêncio da casa era testemunha e a porta estava fechada. Agora havia luz, agora havia gente, agora havia meu pai. Ela sabe muito bem o que eu quis dizer, ele balbuciou. Eu quero ouvir da sua boca, meu pai devolveu. Não da minha filha, não da sua amante, da sua. Ernesto começou a suar. As têmporas brilhavam. A gola da camiseta grudava no pescoço dele. A respiração ficou curta, e foi ali, diante do meu pai, que eu percebi que o homem que me machucou por anos não passava de um fraco. Ele era forte apenas para quebrar o que estava vulnerável, forte apenas para esmagar quem o amava. E isso não é força, isso é podridão. Meu pai deu o último passo. Ficaram tão próximos que Ernesto recuou até bater as costas na porta. Eu nunca o tinha visto tão pequeno. Nunca. Se você tocar nela outra vez, meu pai disse, eu mesmo faço você engolir cada dente que tiver na boca.
A frase saiu devagar, como sentença. E Ernesto, o grande valentão, o que se achava dono da casa, da amante e até de mim, simplesmente, murchou. Eu juro que ele perdeu a cor. O rosto ficou amarelado, depois quase cinza. As mãos tremiam. Ele estava tão assustado que deu 2 passos para o lado, como se quisesse fugir do próprio corpo. Foi aí que aconteceu. A calça dele escureceu. Eu vi primeiro. Meu pai viu em seguida. Ernesto tentou segurar, tentou esconder, tentou juntar as pernas, mas já era tarde. Ele se mijou, literalmente, diante de um senhor de 89 anos que só precisava falar firme para desmontar o tirano que me humilhou por tanto tempo. Meu pai não riu. Ele não zombou. Ele não comemorou. Apenas virou de costas, enfiou as mãos nos bolsos e caminhou até mim. Vamos, Rosa, ele disse. Você nunca mais volta para esta casa. E naquele instante, eu entendi. Ele não estava apenas me tirando daquele lugar. Ele estava me resgatando de uma vida inteira de silêncio. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas quando dizia algo, cumpria. Ernesto ficou ali parado, encharcado, sem reação. A porta aberta, a cara derrotada, a dignidade escorrendo junto com o medo. E pela primeira vez, eu o vi exatamente como ele sempre foi, pequeno. Mas a história não termina na porta daquela casa. Pelo contrário, ali foi apenas o começo. Porque quando meu pai me levou com ele, quando me colocou no carro e dirigiu com as mãos firmes no volante, mesmo com a idade avançada, eu soube que uma guerra estava sendo declarada. Não por vingança, não por raiva. Meu pai sempre detestou briga, mas por justiça, por honra, por amor. Enquanto ele dirigia, eu via o perfil dele refletido na janela. Forte, ainda que enrugado, determinado, ainda que frágil, e eu percebi que, mesmo velha, ainda tinha apoio, ainda tinha família, ainda tinha nome. Rosa, ele disse sem desviar os olhos da estrada, você não merece uma vida dessas, nenhuma mulher merece. Eu respirei fundo. O ar entrou quente, saiu como pedra. Demorei a responder porque a emoção subia e descia pelo peito como onda brava. Eu aguentei por muito tempo, pai. Eu sussurrei. Eu achei que isso era casamento, achei que era normal, achei que ele ia melhorar. Ele piorou, meu pai corrigiu. E você se acostumou ao pouco. Isso é o perigo. Eu virei o rosto para a janela. A cidade passava rápido, como se tivesse pressa de me levar embora daquele passado. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti alívio. Um alívio doído, como quando tiramos um espinho que ficou tempo demais enterrado. Vamos para casa, ele anunciou. Depois a gente vê o que fazer, porque isso não fica assim. E quando meu pai dizia que algo não ficava assim, realmente não ficava. Eu ainda não sabia, mas aquele velho calmo estava prestes a mover céus e terras para me devolver não apenas um teto, mas a minha própria história. Mas antes de chegar lá, antes de eu reconquistar o que perdi, antes de a verdade vir à tona com força, outra revelação ainda me esperava. Uma que mudaria tudo e que mostraria que Ernesto não apenas me traiu. Ele cavou a própria ruína. Eu nunca fui mulher de drama. Sempre preferi resolver as coisas no silêncio, costurando remendos invisíveis, enquanto o mundo fingia que nada estava acontecendo. Mas naquele dia, quando meu pai me levou para a casa dele, percebi que meu silêncio tinha virado prisão e que eu mesma tinha colocado as grades. A casa do meu pai era simples, cheirava a madeira antiga e café passado. O tipo de lugar onde a gente encontra aconchego só de abrir a porta. Ele abriu caminho para mim como se fosse um soldado protegendo o território. Puxou uma cadeira, serviu café, colocou um prato de biscoitos na mesa, mas não disse nada. Meu pai sempre foi assim. Quando a dor era grande, ele virava silêncio. Um silêncio que escutava. Eu sentei devagar, sentindo o corpo inteiro pesar. Era como se tudo que eu vinha engolindo nos últimos anos tivesse decidido desabar de uma vez. E quando olhei para minhas mãos, estavam tremendo, não de medo, mas de exaustão. Meu pai observou tudo. Ele percebeu antes de mim que eu estava prestes a desmoronar. Então ele se aproximou, puxou outra cadeira e sentou de frente para mim, firme, com os olhos profundos que sempre me enxergaram melhor do que eu mesma. Rosa, me conte tudo. Eu hesitei, como se a dor tivesse vergonha de sair.
Mas quando ele segurou minha mão, a barragem rompeu. Contei sobre as mensagens da amante. Contei sobre o cheiro de perfume barato. Contei sobre as discussazo frias, os insultos, as mentiras. E sim, contei sobre o tapa. Quando mencionei a agressão, o maxilar do meu pai travou. Ele fechou os olhos, respirou fundo e apoiou as mãos na mesa, como se a fúria precisasse de apoio para não quebrar tudo ali mesmo. Ele levantou a mão para você? Ele perguntou. Sim. Mais de uma vez? Sim, meu pai ficou imóvel. Nem piscou. Mas dentro dele, eu sabia que o furacão tinha acordado. Eu devia ter tirado você daquela casa há anos, ele disse. Eu não queria dar trabalho, pai. Trabalho? Ele repetiu. Trabalho é cavar buraco. Proteger uma filha é dever, e dever não pesa. Aquela frase entrou em mim como luz quente. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti protegida e me senti vista, porque viver com Ernesto era como morar dentro de uma sombra. Nada do que eu fazia brilhava mais. Meu pai levantou, andou pelo corredor e voltou com uma pasta cheia de documentos. Colocou na mesa, abriu devagar, como quem revela um segredo antigo. Rosa, você não sabe da metade. Eu franzi a testa. Ele tirou um envelope de dentro da pasta. Era grosso, pesado, com carimbo do cartório. Empurrou para mim. Antes de sua mãe falecer, ele começou. Ela deixou algo para você. Algo importante. Algo que não pode ficar nas mãos de homem nenhum. Eu senti o ar escapar do peito. Minha mãe, tão doce, tão discreta, tinha deixado algo escondido? Algo que eu nunca soube? Abri o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia documentos, contratos, registros, assinaturas e no topo, em letras grandes, escritura de propriedade. Eu nunca tinha visto aquele documento na minha vida. Meu coração disparou. Pai, isso é. Sim, Rosa, é seu. Mas do quê? Meu pai respirou fundo. Aquela casa. O mundo parou. A sala rodou lenta, pesada, como se alguém tivesse puxado o chão sob meus pés. Eu senti o impacto daquela revelação atravessar minhas costas como relâmpago. A casa? Eu repeti. A minha casa? Sim, mas Ernesto sempre disse que era dele, que ele pagou, que... Mentira, meu pai interrompeu. Quem pagou fui eu. Foi presente de casamento, e coloquei no seu nome porque sua mãe insistiu. Ela dizia... Mulher precisa ter chão, João. Mulher sem chão fica presa. Eu só obedeci. Eu encostei na cadeira como se tivesse sido atingida por uma onda. Eu podia ouvir meu coração batendo nos meus ouvidos, forte, desesperado, tentando acompanhar o que aquela verdade significava. Eu tinha sido expulsa de uma casa que era minha, Ernesto. Havia mudado fechadura de algo que não pertencia a ele. De repente, todas as peças começaram a se alinhar. O comportamento dele, a agressividade, a pressa em me tirar de lá, a amante entrando e saindo como dona. Ele sabia, talvez não oficialmente, mas sabia que não tinha direito, que a casa nunca seria dele. E mesmo assim, tentou me destruir dentro dela. Eu achei que você sabia, Rosa, meu pai disse. Eu achei que ele nunca teria coragem de... Ele teve, eu cortei. Ele teve coragem de tudo. Meu pai apoiou os cotovelos na mesa, passou as mãos pelo rosto e soltou um suspiro profundo. Agora é diferente. Agora você não está mais sozinha. Eu fiquei olhando para a escritura sobre a mesa. O papel parecia um espelho que me mostrava a mulher que eu era antes de me perder. Uma mulher que tinha nome, tinha história, tinha propriedade, tinha voz. E a verdade veio como tempestade. Eu tinha deixado um ladrão mandar em mim dentro da minha própria casa. Meu pai então fechou a pasta com força, como ponto final de sentença. Amanhã, ele disse, vamos ao cartório e depois vamos ver esse Ernesto. Ver. Como? Perguntei, a voz quase falhando. Do jeito certo, sem briga, com lei, com papel, com verdade. Ele vai descobrir quem é você, Rosa, e vai engolir cada palavra que cuspiu. Aquilo aqueceu meu peito. Não era vingança, era justiça. Era dignidade. Era a devolução simbólica de tudo que me roubaram aos poucos. Mas antes que aquela esperança crescesse, outra sombra apareceu. Meu pai me olhou fundo, com um ar pesado, quase triste. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Eu senti um frio correr pela coluna. Coisa boa ou ruim? Perguntei.
Depende do que você faz com a verdade. Ele se levantou devagar, caminhou até o quarto e voltou com uma caixa de madeira. Era antiga, marcada pelo tempo, com detalhes que minha mãe costumava entalhar quando era mais jovem. Ele colocou a caixa na mesa e a empurrou para mim. Abra. Minhas mãos tremiam enquanto levantava a tampa. Dentro havia cartas, muitas cartas, todas escritas à mão, com a letra da minha mãe. Ela sabia de algo, meu pai disse. Algo sobre Ernesto. Algo que você precisa ver antes de enfrentar ele. Meu coração disparou. Peguei a primeira carta. A data era de 28 anos atrás, muito antes de qualquer amante, antes mesmo de eu perceber que meu casamento estava morrendo. E quando eu comecei a ler, meu mundo mudou. Tudo o que eu acreditava sobre Ernesto, sobre mim, sobre nossa vida juntos, estava prestes a cair por terra. E o que estava escrito naquela carta seria o estopim de uma guerra que ele jamais esteve preparado para enfrentar. A carta tremia entre meus dedos como se tivesse vida própria. A letra da minha mãe era suave, inclinada, sempre muito caprichada. Uma letra de mulher que amava escrever com calma, escolhendo cada palavra com cuidado. Ela escrevia como quem borda, e ali, naquela folha amarelada, havia algo que eu nunca imaginei que pudesse existir. Meu pai permaneceu de pé, silencioso, apoiado no batente da porta. Ele não queria interferir. Sabia que aquelas palavras não eram para ele. Eram minhas, um presente tardio, ou talvez uma bomba deixada com carinho. Respirei fundo e comecei a ler. Minha querida Rosa, escrevo estas linhas porque sinto que você precisa guardar algo para o futuro. Algo que talvez não queira ver agora, mas que um dia será a sua força. Meu coração se apertou. Minha mãe sempre teve aquele olhar que atravessava superfícies. Ela enxergava rachaduras onde todos só viam paredes lisas. Continuo lendo. Vejo como você se dedica ao Ernesto. Vejo seu esforço, sua entrega, sua esperança constante de que ele seja o homem que você imagina. Mas, filha, o amor não deve ser adivinhação. O amor deve ser clareza. As palavras batiam forte. Minha mãe nunca foi de dramatizar. Ela falava com suavidade, mas a verdade dela era uma lâmina fina. Dava um corte limpo, direto. Eu observo comportamentos nele que me preocupam profundamente. O modo como fala com você, o modo como tenta diminuir sua voz, o modo como sempre tenta controlar tudo à sua volta. Isso não é firmeza, isso é medo disfarçado de autoridade. Fechei os olhos por um segundo. Senti o peso daquelas frases atravessando décadas. Minha mãe enxergou a tempestade antes de mim. Eu era jovem, apaixonada, cheia de planos. Achava que ele era apenas inseguro. Achava que era fase. Achava que eu poderia melhorar tudo com afeto. Minha mãe, porém, já sabia que algumas sombras nunca afinam. Elas se tornam mais escuras. Continuei. Se um dia algo sair do controle, se um dia você sentir que perdeu o seu chão, lembre-se disso. A casa é sua. O espaço é seu. A vida é sua. Não permita que ninguém roube o que você construiu. Era como se minha mãe estivesse na sala comigo naquele momento, sussurrando essas palavras no meu ouvido. Senti um calor intenso subir pelo peito, uma mistura de saudade, amor e raiva. Raiva de mim mesma, raiva de Ernesto, raiva do tempo que deixei escorrer pelos dedos. Meu pai finalmente falou. Ela escreveu outras. Ele empurrou a caixa mais perto de mim. Tirei uma segunda carta, depois outra, depois outra. Cada uma delas tinha pequenas observações sobre comportamentos que eu, na época, ignorava. Pequenas bandeiras vermelhas que minha mãe já tinha identificado muito antes de se tornarem monstros. Rosa, meu pai disse, sua mãe tentou te alertar. Ela viu que Ernesto não era homem para te proteger. Ela me dizia isso. Mas você parecia feliz, e nós não queríamos interferir na sua vida. Eu não era feliz, respondi. Eu só estava anestesiada. Ele assentiu com um olhar triste. Ler estas cartas dói, mas também liberta. Voltei à primeira carta. Havia um trecho sublinhado pela minha mãe. Se algum dia Ernesto esquecer quem você é, lembre-o. Ele não construiu você. Ele não te deu nada que você não pudesse ter conquistado sozinha. Ele não tem poder algum sobre você, minha filha. Nunca teve. Fechei a carta devagar. Meus olhos ardiam, mas nenhuma lágrima caiu. A dor estava tão quente que evaporava antes de escorrer. Ela sabia que eu ia sofrer, murmurei.
Ela sabia que você merecia mais do que recebeu, meu pai respondeu. Olhei para ele. Era estranho pensar que, enquanto eu enfrentava tempestades silenciosas dentro de casa, meus pais tinham percebido que algo estava errado e ainda assim me deixaram seguir. Não por indiferença, mas porque acreditavam que eu precisava viver para aprender. Eu vivi. Agora estava aprendendo. Essas cartas são prova do que sua mãe sempre disse, meu pai completou. Homem nenhum tem o direito de destruir uma mulher. Foi então que percebi algo que me cortou por dentro. Ernesto não apenas me destratou, ele tentou roubar minha vida inteira. Ele tentou apagar minhas raízes, minha história, meu lar, minha dignidade. E tudo com a frieza de quem acha que tem direito sobre outra pessoa. Mas havia algo que ele não contava. Minha mãe tinha me deixado não apenas uma casa, mas um aviso. E meu pai estava ali para me lembrar disso. Respirei fundo. A ferida doía. Mas havia uma força nova crescendo por baixo. Pai, o que vamos fazer? Perguntei. Ele puxou uma cadeira, sentou ao meu lado e abriu a pasta novamente. Amanhã iremos ao cartório, registrar tudo, atualizar sua escritura e garantir que nada possa ser contestado. Depois, vamos até a sua casa. Minha casa, repeti. Sim, sua. Aquela palavra pulsava como tambor no meu peito, mas meu pai não havia terminado. Quando chegarmos lá, você não vai levantar a voz, não vai discutir, não vai se explicar. Vai apenas entrar, porque ninguém pode impedir Dona de entrar na própria casa. Os olhos dele brilhavam com determinação. E Ernesto vai descobrir isso da forma mais humilhante possível. Meu estômago revirou. Não por medo, mas pela força que eu sentia renascer. Era como se um vento quente estivesse limpando o ar dentro de mim, varrendo o que restava da mulher que eu fui por tanto tempo. Rosa, meu pai disse, amanhã você volta para o seu lugar e ele vai entender que mexeu com a mulher errada. Mas antes que esse amanhã chegasse, uma notícia inesperada bateu na porta da casa do meu pai. Um vizinho, ofegante, nervoso, com algo urgente a dizer. E o que ele contou mudaria o rumo dos acontecimentos mais uma vez. Porque Ernesto não estava apenas com a amante dentro da minha casa. Ele havia cometido outro erro. Um erro tão grave que nem ele mesmo imaginava a consequência. E isso seria o começo da queda definitiva dele. O vizinho do meu pai chegou à nossa porta batendo tão forte que eu pensei que algo terrível tivesse acontecido na rua. Meu pai levantou num salto, abriu a porta e encontrou o senhor Alfredo, um homem de rosto enrugado e passos apressados, respirando como quem tinha corrido uma maratona. João, eu precisava falar com você. É sobre a Rosa. É sobre aquela casa. Meu coração travou. Era sempre assim. Quando a vida está prestes a dar um passo para frente, algo puxa de volta. Meu pai pediu que ele entrasse. Alfredo tirou o chapéu, enxugou o suor da testa e sentou-se na ponta da cadeira, inquieto. Fala logo, Alfredo, meu pai pediu sério. João, eu sei que você é um homem de paz, mas o que eu vi hoje me deixou com sangue fervendo. Senti meu peito encolher. Eu temia Ernesto, mas temia ainda mais o que ele era capaz de fazer quando não estava sendo observado. Ernesto? Perguntei, com a voz quase falhando. Sim, Rosa. Ele e aquela moça, a amante. E meu pai ficou rígido como pedra. O que houve? Ele insistiu. Alfredo respirou fundo e disparou. Estão fazendo mudanças na sua casa. Entrou um caminhão de móveis. Eles estão tirando tudo o que era seu. Tudo. Eu vi seu enxoval, vi suas louças, vi até as fotografias embrulhadas em jornal. Ele mandou jogar fora. Minhas mãos gelaram. Jogar fora? Repeti sem acreditar. Sim, e pior, Alfredo continuou, elevando a voz. Eles estão começando reforma. Estão derrubando parede, mexendo em piso, trocando tudo, como se a casa fosse deles. Meu pai bateu a mão na mesa com força. O som ecoou pela casa inteira. Não era raiva só, era indignação, era ultraje. Ele está destruindo o que é da minha filha, meu pai bradou. Não só destruindo, disse Alfredo. Está gastando dinheiro como se fosse festa. Pintores, pedreiros, móveis novos chegando. A amante mandando e desmandando. Os dois lá, rindo. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Minhas memórias estavam sendo empacotadas, jogadas em sacos de lixo, arrastadas para fora como se fossem entulho. Minha vida inteira sendo substituída. E tudo dentro da minha casa. Aquela notícia,
Cortou algo dentro de mim que eu não sabia que ainda existia. Não era só dor, era uma ferida que queimava. Uma espécie de humilhação que arrancava minha pele em tiras. Minha mãe tinha escrito nas cartas que eu precisava lembrar quem eu era. Mas diante daquilo, eu me senti reduzida ao nada. Meu pai se levantou bruscamente da cadeira. Vamos agora, ele disse. Pipai, a esta hora já está escurecendo, murmurei. Exatamente, homem covarde gosta de agir quando ninguém está vendo. Vamos mostrar que a noite também tem olhos. Alfredo se levantou junto. Vou com vocês. Esse tipo de gente só respeita a testemunha. Meu pai colocou o chapéu, pegou a pasta com a escritura e segurou meu braço com firmeza. Rosa, hoje você entra na sua casa, nem que seja a última coisa que eu faça. O caminho até lá parecia mais longo do que de costume. Talvez fosse o peso no meu peito. Talvez fosse o silêncio dentro do carro. Meu pai dirigia com a mandíbula travada, olhando fixo para a estrada. Alfredo ia no banco de trás, murmurando coisas sobre justiça, respeito, vergonha. Eu apenas observava as luzes da cidade passando pela janela como riscos amarelos. Quando chegamos perto da minha rua, vimos o movimento de longe. Caminhão parado, porta aberta, sacos pretos empilhados na calçada. Meu coração acelerou. Reconheci algumas coisas que estavam jogadas. Uma jarra de vidro que ganhei da minha mãe, uma almofada bordada que fiz nos meus 40 anos, um porta-retratos sem foto dentro. Doía. Doía como se arrancassem pedaços de mim. Meu pai estacionou de forma brusca. Desceu do carro com uma rapidez que eu não via nele há anos. Alfredo foi atrás. Eu respirei fundo e segui os dois. Da porta da minha casa, vinha música alta. Risadas. O som de alguém arrastando móveis. E lá dentro, a amante de Ernesto dançava no meio da sala, como se estivesse em festa. Uma festa construída sobre os restos da minha vida. Ela segurava uma garrafa de vinho. Ernesto estava sentado no sofá, rindo, batendo palmas, embriagado de ego. Meu pai não bateu na porta. Ele empurrou. A porta abriu com estrondo, batendo na parede. O som da música pareceu morrer por um segundo. Ernesto levou um susto tão grande que quase caiu do sofá. A amante congelou com a garrafa na mão. E meu pai entrou como tempestade. Boa noite, ele disse, com uma calma que assustava. Ernesto se levantou aos tropeços. O que estão fazendo aqui? Ele perguntou, tentando parecer firme, mas a voz falhou. Estamos entrando na casa da minha filha, meu pai respondeu. Ernesto riu, um riso nervoso, quase histérico. Casa dela? João, por favor, não começa. A casa é minha, eu já expliquei. Rosa saiu, eu fiquei. Agora, meu pai levantou um dedo. Não minta na minha frente. Ernesto se calou. Meu pai abriu a pasta devagar, como quem prepara uma sentença final, e retirou a escritura. Aproximou-se dele e estendeu o documento para que visse. Lê aqui. Ernesto olhou, primeiro confuso, depois pálido, depois desesperado. Isso é antigo, ele tentou argumentar. Coisa velha, não vale mais. Vale sim, meu pai interrompeu. Atualizamos hoje no cartório. Ernesto engoliu seco. Você atualizou? Sim, e agora ela tem tudo registrado como único e legítimo proprietário deste imóvel. Você não tem nenhum direito sobre nada aqui, nada. A amante se aproximou, irritada. Escuta aqui, velho, acho que você não tem... Meu pai virou lentamente o rosto na direção dela. Um olhar parado, firme, silencioso. O tipo de olhar que derruba soberba. Ela deu 2 passos para trás automaticamente. Alfredo cruzou os braços e ficou ao lado do meu pai. Eu vi vocês jogarem as coisas dela fora, Alfredo declarou. Vi vocês mandarem destruir tudo aqui dentro. Vocês dois sabiam que não tinham direito nenhum, mas fizeram mesmo assim. Ernesto começou a suar, de novo, como da primeira vez. Rosa, meu pai chamou, sem tirar os olhos deles. Entre. Eu respirei fundo e dei o primeiro passo. A sala parecia estranha, mutilada. Pedaços de gesso no chão, meu tapete sumido. Minhas fotos fora das molduras. O cheiro não era o cheiro da minha casa. Era cheiro de invasão. Mas mesmo assim, era minha. E eu entrei. Ernesto tentou impedir, esticando o braço. Você não vai... Ela vai entrar, meu pai afirmou. E você não vai encostar nela. Porque da próxima vez que levantar a mão, não será só calça molhada que você vai perder. Ernesto baixou o braço. A amante,
indignada, se virou para ele. Você disse que era tudo seu. Você prometeu que eu ia morar aqui. Você... Eu achei que era. Ernesto respondeu apavorado. Achou errado, meu pai disse. E agora você tem 15 minutos para tirar suas coisas daqui. Os dois. O silêncio caiu pesado. A amante começou a xingar Ernesto, chamando-o de mentiroso, inútil, fracassado. Ernesto tentava justificar, tentava culpar a mim, tentava culpar qualquer um. Mas não havia mais saída. Meu pai estava lá. Alfredo estava lá. E eu estava lá, de pé, sem tremer, sem fugir. Era a primeira vez em muito tempo que eu me sentia inteira. Mas a queda de Ernesto ainda não tinha terminado. Havia algo escondido no fundo da casa. Algo que ele tentou ocultar. Algo que explicava por que ele tinha tanta pressa em reformar tudo. E quando eu descobri, percebi que minha mãe tinha razão em cada palavra que escreveu. Ernesto nunca foi só cruel, ele era perigoso. E a verdade que estava prestes a surgir iria desmontar o resto da máscara que ainda lhe sobrava. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Eu acordei no dia seguinte com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de medo, força e uma espécie de renascimento silencioso. Não sei explicar. Às vezes a vida muda de direção tão rápido que o corpo demora para acompanhar. Minha mente sabia que eu estava voltando para a minha casa, mas meu coração ainda caminhava devagar, tentando entender como cheguei até aqui. Meu pai estava na cozinha quando desci. Ele preparava café como fazia quando eu era criança, mexendo a colher dentro da chaleira com paciência, como se aquele movimento mantivesse o mundo em ordem. Ele se virou ao me ver. Hoje vai ser um dia longo, Rosa. Esteja pronta. Eu assenti. Ele colocou uma xícara na minha frente. Sentei-me, segurei a porcelana quente entre as mãos e senti algo mudar dentro de mim. Ontem eu tinha entrado na minha casa. Hoje eu precisava recuperá-la de verdade. Não só a estrutura, mas o que ela significava. Mas havia algo que ainda me incomodava profundamente. A sensação de que Ernesto estava escondendo algo. Algo maior do que apenas a amante. Maior do que a reforma. Maior do que a crueldade dele. A forma como ele se desesperou. A forma como tentou expulsar até nossas memórias. A urgência das mudanças. Isso não era apenas maldade. Aquilo tinha cheiro de medo. Meu pai percebeu que eu estava distante e perguntou: "O que te preocupa?" "Pai, Ernesto não estava só querendo me tirar da casa. Ele estava tentando apagar tudo. Tudo que era meu. Por quê? Só isso não explica a pressa dele. Tem algo errado." Meu pai ficou sério. "Você pode ter razão. E talvez a resposta esteja dentro daquela casa." Essas palavras fizeram um frio atravessar minha coluna. Voltamos para lá pouco antes do meio-dia. Um silêncio estranho cobria a rua. Não havia caminhão de mudança, não havia pedreiros. A porta estava fechada, mas a casa parecia alerta, como se tivesse tragado o ar à espera de algo. Meu pai abriu a porta com a chave antiga, a chave que ele mesmo tinha deixado comigo e que Ernesto nunca soube que eu guardava. Entramos devagar. A sala estava um caos, metade destruída, metade vazia. O cheiro de tinta fresca misturado com poeira e vinho velho. As paredes tinham marcas de móveis arrastados, caixas abertas, restos de papel, plásticos jogados. Minha casa parecia um campo depois de batalha. Mas algo imediatamente chamou minha atenção. No canto do cômodo, onde antes havia meu armário de madeira escura, agora havia um buraco. Literalmente. Um retângulo aberto na parede, com tijolos quebrados ao redor, como se alguém estivesse tentando alcançar algo escondido ali dentro. Meu pai se aproximou, franziu a testa, tocou na borda do rasgo. "Isso aqui não faz parte de reforma alguma", ele murmurou. Eu senti meu estômago virar. Por que Ernesto teria quebrado justamente essa parede? Por que esse lugar? Por que dessa maneira? Meu pai pegou uma lanterna que sempre carregava no carro, velho hábito de homem prevenido, e iluminou o interior. Havia poeira, fios, restos de madeira e um pequeno espaço oco, antigo, quase como se fosse um compartimento escondido. "Rosa, você sabia disso aqui?" ele perguntou. "Não, nunca vi." Pois Ernesto sabia. A frase dele cortou o ar. Meu pai passou a mão mais fundo no buraco e retirou algo coberto de pó.
Uma caixa de metal pequena, antiga, com um fecho enferrujado. Meu coração disparou. Eu reconheci aquela caixa. Não pelo objeto em si, eu nunca a tinha visto, mas pela descrição. Estava nas cartas da minha mãe. Em uma delas ela dizia: há coisas que uma mulher precisa guardar para si mesma, mas que um dia podem salvar a sua vida. Por isso, escondi na casa algo que só você deveria encontrar. Meus joelhos fraquejaram. Pai, é isso. É isso que ela falou na carta. Essa caixa. Ela mencionou essa caixa. Meu pai colocou a caixa sobre a mesa parcialmente destruída e tentou abrir o fecho. Estava duro, travado pelo tempo. Ele forçou com cuidado, usando uma chave de fenda que tirou do bolso. O metal finalmente cedeu com um estalo seco. A tampa levantou. E dentro havia papéis. Muitos, amarelados, dobrados, alguns rasgados nas bordas, mas todos intactos o suficiente para serem lidos. Meu pai pegou o primeiro documento. E o impacto atingiu nós dois ao mesmo tempo. Era um contrato. Mas não um contrato qualquer. Um contrato de dívida, antigo, pesado, longo, e no rodapé, a assinatura de Ernesto. Meu pai apertou os olhos, aproximou mais da luz. Isso aqui é de mais de 20 anos atrás, Rosa. Peguei o papel com cuidado. Minha cabeça girou quando li as linhas principais. Ernesto devia uma quantia absurda para um agiota conhecido na região. Uma dívida que ele nunca quitou. E mais, o agiota havia incluído na cláusula que, caso Ernesto não pagasse, seus bens futuros poderiam ser confiscados, incluindo propriedades em nome da esposa. Meu Deus, sussurrei. Agora fazia sentido. Tudo fazia sentido. Ernesto não queria só me expulsar. Ele estava com medo de que descobrissem que a casa, minha casa, seria usada como garantia de uma dívida que ele nunca conseguiu pagar. Mas havia algo pior, muito pior. Porque meu pai encontrou, no fundo da caixa, um envelope com meu nome escrito pela letra da minha mãe. Ele me entregou. Eu abri devagar, com o coração batendo como tambor. Dentro havia um bilhete curto, direto, como se ela soubesse que um dia eu precisaria daquilo. Rosa, se algum homem tentar tomar o que é seu, saiba, ele não luta contra você. Ele luta contra a própria ruína. Ernesto guarda segredos perigosos. Proteja a casa. Proteja a si mesma. E, acima de tudo, não confie nele. Eu fechei os olhos. Minha mãe sabia. Ela sabia de tudo. E eu tinha vivido décadas ao lado de um homem com dívidas escondidas, crimes ocultos e intenções distorcidas. Meu pai respirou fundo. Agora eu entendo por que ele se mijou diante de mim. E por que está com tanta pressa. Ele está desesperado, Rosa. Desesperado para tentar salvar a própria pele. Essa casa é a única carta que ele achava que tinha. Eu levantei o rosto, e naquele instante eu senti algo novo, algo quente, algo firme. Eu senti força, não aquela força que grita, a força que se levanta, e pela primeira vez eu disse sem tremer: Pai, agora ele vai cair. Meu pai assentiu devagar. Vai, Rosa, porque a verdade sempre derruba mentirosos. Mas ainda havia uma peça faltando. Uma peça que tornaria tudo ainda mais perigoso e que estava escondida no último documento da caixa. Aquele documento que meu pai abriu e ficou pálido. Meu pai ficou parado, imóvel, segurando o último documento como se fossem brasas vivas queimando sua mão. Eu nunca tinha visto meu pai empalidecer daquele jeito. O olhar dele ficou fundo, duro, quase sufocado. Por um momento, achei que ele fosse cair. Pai, o que é isso? Perguntei, tentando controlar o tremor da minha voz. Ele não respondeu de imediato. Piscou devagar, respirou fundo e só então levantou o papel na direção da luz. Rosa, Ernesto, colocou seu nome como garantia de outra dívida. Meu coração congelou. Mas, pai, isso é impossível. A casa está no meu nome. Eu jamais assinei nada. Meu pai aproximou o documento de mim com mãos trêmulas. Você não assinou. Ele falsificou sua assinatura. Senti o chão sumir. A sala girou. O ar ficou denso. O som desapareceu. Meu pai continuou. Essa é uma dívida recente, muito recente, e muito maior do que aquela primeira. Rosa, se esse documento tivesse sido oficializado, você não só perderia a casa, você estaria devendo a gente perigosa. Gente que cobra com sangue. Meu estômago revirou. As mãos gelaram.
O suor escorreu pelas costas. Agora eu entendia. Ernesto não queria só me expulsar. Ele queria me usar como escudo, como rede de proteção, como carne de sacrifício. E quando percebi isso, algo dentro de mim mudou completamente. Não era mais dor, não era mais tristeza. Era indignação pura. Aquela que não grita, que incendeia. Meu pai guardou o documento na pasta com movimentos firmes, quase rudes. Você não vai pagar por erros dele. Não vai perder nada por causa dele. E não vai mais sofrer por causa de homem nenhum. Respirei fundo, lutando contra a sensação de desmaio. Pai, e agora? Ele endireitou a coluna com a força de quem nunca se curvou para ninguém. Agora, Rosa, nós vamos à polícia, depois ao cartório, depois ao advogado. Este documento é prova de falsificação. Falsificação é crime, e crime tem consequência. Eu o olhei nos olhos. Ele pode ser preso? Perguntei, sentindo a pergunta sair pesada, quase culpada. Pode, meu pai respondeu, e merece. Fiquei em silêncio por alguns instantes. Por toda a vida, eu imaginei que Ernesto era apenas duro, frio, distante. Nunca imaginei que fosse criminoso. Nunca pensei que fosse capaz de usar minha assinatura como arma. Nunca pensei que pudesse me vender. Literalmente. Meu pai se aproximou e colocou as mãos no meu rosto. Rosa, quero que entenda uma coisa. Você não é fraca. Você não ficou porque era ingênua. Você ficou porque acreditava no amor. Isso não é defeito. Defeito é quem usa o amor dos outros para destruí-los. Meus olhos finalmente transbordaram. Lágrimas quentes caíram sem controle. Meu pai me abraçou apertado, como fazia quando eu era menina. Acabou, filha. Agora acabou. Hoje você recupera o que é seu. Hoje ele perde tudo que tentou roubar. Passamos o resto da tarde na delegacia. O policial responsável ficou boquiaberto ao ver os documentos. Chamou outro colega, depois outro. Todos confirmaram o mesmo. Ernesto estava enfiado em dívidas até o pescoço. Dívidas com gente perigosa. Dívidas assinadas com meu nome. Falsamente. O delegado foi claro. Com isso aqui, dona Rosa, ele não só perde qualquer direito, como responde por crime, e crime sério. Saímos de lá direto para o cartório, depois para o advogado, depois para a defensoria. Assinamos papéis, fizemos registros, levamos tudo ao juiz de plantão. E quando o sol começou a se pôr, meu pai recebeu uma ligação. Ele atendeu. Ficou em silêncio alguns segundos, e então desligou. Rosa, ele disse, a ordem saiu. Que ordem? Perguntei. A ordem de afastamento e a ordem de retirada imediata dele da sua casa. Meu coração bateu forte. Hoje? Perguntei incrédula. Agora. Meu pai pegou as chaves, me guiou até o carro e colocou a pasta entre nós dois, como se fosse escudo e espada ao mesmo tempo. Vamos, chegou a hora. Quando chegamos na frente da casa, havia uma viatura parada. 2 policiais conversavam com Ernesto e a amante na calçada. A cena era humilhante para ele. Libertadora para mim. Ernesto estava nervoso, agitado, balançando as mãos no ar, tentando argumentar com os policiais. A amante gritava palavrões, chamando os vizinhos de fofoqueiros, dizendo que era tudo inveja, que aquilo era perseguição. Meu pai estacionou. Desci devagar, sentindo as pernas tremerem, mas sem medo. Medo eu já tinha sentido demais. Medo é coisa de quem ainda precisa sobreviver. Agora eu queria viver. Um dos policiais se aproximou. Dona Rosa? Perguntou. Sim. A casa é sua. Os 2 serão retirados imediatamente. O juiz autorizou. Ernesto me viu. O desespero mudou o rosto dele. Rosa, Rosa, por favor, a gente pode conversar. Isso é exagero. Eu só queria ajeitar as coisas. Você sabe como é. Eu o encarei pela primeira vez sem culpa. Não, Ernesto, eu não sei. E você nunca soube quem eu era, mas vai aprender agora. Ele tentou se aproximar, mas o policial segurou seu braço. A amante começou a gritar comigo. Isso não vai ficar assim. Você acha que ganhou? Você é uma velha amarga, Rosa. Uma velha sozinha, sem homem nenhum. Meu pai se virou para ela, apenas com o olhar. Ela calou na hora. Os policiais escoltaram os 2 até o carro deles. Ernesto entrou curvado, derrotado. A amante entrou chutando o chão. E os vizinhos saíram às janelas, observando tudo em silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, eu não abaixei a cabeça. Meu pai colocou a mão no meu ombro. Entre, Rosa.
A sua casa te espera. Respirei fundo e atravessei a porta. A sensação foi indescritível. Parecia que cada parede respirava comigo. Parecia que a casa reconhecia a dona. Parecia que minha mãe estava ali, sorrindo, dizendo: "Você voltou, filha." Dei mais alguns passos e naquele instante eu percebi. Eu não estava apenas recuperando um imóvel. Eu estava recuperando a mim mesma. E por mais que Ernesto tivesse sido retirado dali, a história ainda não tinha acabado. Porque no fundo da casa, entre os pedaços da reforma interrompida, havia algo que ainda precisava ser descoberto. Algo que explicaria de vez quem ele era. E por que tentou apagar cada rastro do meu passado. Mas isso pertence ao próximo capítulo. E é nele que tudo muda de vez. É curioso como uma casa parece respirar diferente quando a paz retorna. Naquela noite, depois que Ernesto foi retirado pelos policiais, eu caminhei pelos cômodos devagar, como quem toca um instrumento antigo pela primeira vez em muitos anos. Cada canto parecia devolver meu toque. Cada passo ecoava como se a casa dissesse: "Finalmente." Mas havia algo estranho no ar. Algo que não combinava com a sensação de alívio, um incômodo leve, mas constante, como um fio solto que você puxa e sabe que, se continuar puxando, vai desfazer o tecido inteiro. Meu pai ficou comigo naquela noite. Ele dormiu no sofá, apesar de eu insistir para que ficasse no meu quarto. Mas ele era do tipo de homem que preferia proteger de onde pudesse ver a porta. Sempre foi assim. A madrugada chegou silenciosa, mas dentro de mim, nada estava quieto. As palavras da carta da minha mãe ecoavam sem parar. Ernesto guarda segredos perigosos. E meu instinto dizia que aquele segredo ainda estava dentro daquela casa. Acordei antes do sol. Não por ansiedade, mas pela sensação de que algo me chamava. Uma espécie de impulso, um sussurro, como se eu fosse atraída para algum ponto da casa que eu nunca explorei de verdade. Meu pai abriu os olhos quando me viu passar pela sala. "Para onde vai tão cedo, Rosa?" "Não sei, pai. Algo está errado. Algo ainda está escondido aqui." Ele levantou devagar, arrumou a camisa e me acompanhou sem questionar. Fomos até o corredor principal. O chão estalava sob nossos pés, um som que sempre amei quando morava ali. Mas naquela manhã, o estalo parecia diferente, mais oco, mais vibrante. Como se algo estivesse embaixo de nós. Meu pai franziu a testa. "Você percebeu?" ele perguntou. Sim. Ele pisou de novo, mais forte. O som repetiu-se, oco. Meu pai olhou ao redor e, com o cuidado de quem conhece cada milímetro de estrutura antiga, começou a bater com os nós dos dedos no rodapé. Cada toque fazia o ar reverberar. Até que um dos toques devolveu um som, quase metálico. Ele se abaixou. "Rosa, há um espaço aqui." Começamos a mover as tábuas do piso. Algumas estavam soltas. Ernesto e a amante tinham começado algum tipo de mexida ali, mas não terminaram. Meu pai puxou a madeira velha com cuidado, e então vimos uma tampa de ferro, em formato retangular, com uma argola enferrujada. Eu senti meu sangue gelar. "Pai, o que é isso?" "Um alçapão rosa, escondido, há décadas." Eu nunca soube disso. Era esse o objetivo. A tampa estava coberta de poeira grossa. Meu pai segurou a argola e puxou. A ferrugem rangiu, quebradiça, deixando escapar o cheiro de umidade antiga. Um cheiro que não sentíamos desde a infância, um cheiro de porão esquecido. A tampa subiu, e revelo escadas, de pedra, frias, envoltas numa escuridão que parecia respirar. Meu pai pegou a lanterna. Eu respirei fundo e desci atrás dele. Cada degrau parecia mais gelado que o anterior. O ar tinha umidade pesada, quase sólida. O cheiro era de algo fechado há muitos anos. Quando chegamos ao fundo, a luz da lanterna encontrou paredes cobertas por jornais velhos, caixas espalhadas, sacos fechados com cordas antigas e uma mesa. Uma mesa grande, de madeira escura, onde havia papéis empilhados, uma pasta amarela, um caderno grosso e uma máquina de datilografia. Meu pai engoliu seco. "Rosa, isso aqui não é de agora. Esse porão tem no mínimo 50 anos." Eu olhei ao redor tentando entender. Era como se estivéssemos descobrindo um segredo enterrado por gerações. Algo que não tinha nada a ver com Ernesto. Ou tinha.
Meu pai se aproximou da mesa, abriu a pasta amarela e tirou um documento. Eu me aproximei. E quando vi o primeiro nome escrito no topo, senti a respiração travar. Pai, esse nome, ele me encarou, pálido. Sim, Rosa, é o nome do seu sogro, o pai de Ernesto, e o documento. Era uma denúncia policial, datada de 1978, sobre um crime grave. Meu coração batia tão forte que parecia que ia romper meu peito. Meu pai pegou o segundo papel, e a verdade caiu sobre nós como avalanche. O pai de Ernesto tinha sido investigado por envolvimento com o mesmo agiota que ameaçava Ernesto agora. A caixa da minha mãe, as cartas, as dívidas, tudo começava a se conectar. Ernesto não herdou apenas a casa que queria me tomar. Ele herdou os inimigos do pai, as dívidas do pai, a sujeira do pai. E agora tinha colocado meu nome no meio daquela teia. A luz da lanterna tremia na mão do meu pai. Rosa, você não está só lidando com um marido canalha. Você está lidando com uma herança de crimes. Meu estômago virou. Pai, ele sabia que esse porão existia? Sabia. E sabia que você não. É por isso que tentou quebrar metade da casa. Ele estava procurando isso aqui. Meu corpo inteiro arrepiou. E quando achei que nada pior poderia aparecer, eu vi o caderno. O caderno grosso, feio, com capa de couro puído. Peguei-o. Abri na primeira página, e a verdade me atingiu tão forte que minhas pernas quase cederam. Ali estava o nome de Ernesto, ao lado de valores absurdos, datas recentes e anotações sombrias como: se Rosa assinar, resolvo. Se conseguir a casa no meu nome, quito metade. Se ela não obedecer, providenciar outra forma. Outra forma. Outra forma. Outra forma. O eco daquela frase me encheu de náusea. Meu pai fechou o caderno com força. Rosa, isso é pior do que imaginávamos. Ele não queria só sua casa. Ele queria te usar como moeda de troca, como escudo, como garantia. E se nada disso desse certo, ele engoliu seco. Ele estava disposto a acabar com você. O porão ficou silencioso. Nem poeira se movia, nem ar circulava. Eu senti minhas mãos suarem, minhas pernas fraquejarem, minhas costas tremerem. Algo dentro de mim se quebrou. Não de fraqueza, mas de libertação. Meu pai apertou meu ombro. Filha, você escapou de uma tragédia sem saber, mas eu ainda tinha forças para perguntar. Pai, o que vamos fazer agora? Ele ergueu o caderno como se segurasse uma arma. Agora, Rosa, nós acabamos com ele, com cada mentira, com cada crime, e devolvemos seu nome ao lugar onde sempre pertenceu. Mas antes de subirmos, algo brilhou no chão. Eu me abaixei e encontrei uma foto de Ernesto, com um homem desconhecido, e atrás, escrita à mão com letras rápidas: amanhã cobramos. Ele sabe que não pode fugir. Meu pai me puxou pelo braço. Rosa, acho que alguém está vindo atrás dele. E se descobriram onde ele estava, podem vir atrás de você agora. A luz da lanterna apagou por um segundo, e no escuro absoluto, eu finalmente entendi. O perigo estava longe de terminar. A luz da lanterna voltou num estalo fraco, como se tivesse acordado assustada. Meu pai apertou o botão várias vezes até estabilizá-la. O brilho amarelado iluminou o porão outra vez, mas algo ali tinha mudado. O ar parecia mais pesado, como se o silêncio guardasse uma ameaça que não existia antes. Rosa, precisamos sair daqui. Agora, disse meu pai. Assenti sem discutir. Ele subiu primeiro, iluminando os degraus. Eu vinha atrás, sentindo cada som reverberar pelo meu corpo. O rangido da madeira, o clique da lanterna, o eco distante da rua. Quando ele empurrou a tampa do alçapão, o ar fresco da casa me atingiu. Mas a sensação de perigo continuava abraçada à minha nuca. Assim que saímos do porão, meu pai fechou o alçapão e arrastou um móvel pesado por cima. Depois colocou ainda uma cadeira encostada na lateral, como quem sabe que, por enquanto, aquela escuridão não deve ser tocada novamente. Pai, você acha que Ernesto abriu isso recentemente? Não, ele estava procurando, mas não conseguiu achar a tampa e alguém o orientou mal. Por isso as paredes quebradas. Ele estava desesperado. Mas por que agora? Por que depois de tantos anos? Porque a dívida dele estourou, Rosa. O prazo acabou. E ele precisava encontrar alguma saída antes que aqueles homens... Ele não terminou a frase. Não precisava. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. O som de um carro passando devagar na rua tirou nossa atenção. Meu pai foi até a janela, levantou a ponta da cortina e observou.
Um veículo preto, vidros escuros, velocidade lenta demais. Parecia procurando alguma coisa. Ou alguém. Pai, sussurrei, sentindo os pelos dos braços arrepiarem. Eu sei. Eles estão atrás do Ernesto. E se ele não estiver mais aqui, vão procurar quem tem ligação com ele. Ou quem possa estar com os documentos. E nós estávamos com tudo. A escritura original. As cartas da minha mãe. A prova de falsificação. O caderno com as anotações criminosas. A foto do encontro suspeito. E agora, os documentos do porão que ligavam Ernesto ao passado sombrio do próprio pai. Nós tínhamos material suficiente para colocar Ernesto atrás das grades por muitos anos. Mas também tínhamos algo que, para gente como aqueles cobradores, valia mais do que qualquer prisão: informação. E informação, para criminosos, é moeda. E moeda é motivo para matar. Meu pai colocou as mãos nos meus ombros. Rosa, preste atenção. Vamos agir com calma. Nada de pânico. Ainda estamos um passo à frente. Mas não podemos vacilar. Assenti. Ele continuou. Vamos organizar tudo. Fazer cópias. Levar ao delegado. Deixar tudo registrado. Porque se algo acontecer com algum de nós, eles têm tudo para agir imediatamente. Pai, e a casa? A casa está protegida. A justiça já declarou posse sua. Mas aqui dentro, precisamos limpar o que Ernesto deixou. Olhei ao redor. A sala destruída, as paredes quebradas, o cheiro de tinta e perfume barato, a bagunça, a sensação de invasão. Era como entrar num templo profanado. Suspirei fundo. Vamos começar, pai. Passamos horas arrumando o que podíamos, recolhendo papéis, caixas, objetos espalhados, e enquanto arrumava a sala, percebi que Ernesto realmente tinha tentado arrancar cada vestígio meu dali. Uma moldura com a foto do meu casamento, quebrada. O vestido que usei no aniversário de 40 anos, jogado num canto. Uma carta da minha mãe, rasgada ao meio. Um terço da minha avó, partido. Cada objeto tinha sido ferido como eu. Até que encontrei algo que não fazia sentido. Um envelope com meu nome, escrito com a letra de Ernesto. O que é isso? Perguntei a meu pai. Abre. Minhas mãos tremiam. Abri o envelope. E lá dentro havia uma carta. Uma carta escrita por Ernesto. A letra era pressionada, irregular, como se ele a tivesse escrito num momento de desespero ou raiva. A carta dizia: Rosa, se você encontrou isso, significa que eu não consegui. Eu nunca quis te machucar, mas você não entende. Eu tinha que resolver as dívidas. Eles me ameaçaram. Disseram que iam me matar. A casa era a única forma. Eles queriam colocar seu nome no acordo. Mas você sempre foi teimosa. Nunca me ouviu. Eu fiz o que pude. Se acontecer algo comigo, não deixe eles acharem aqueles papéis. Eles não podem saber o que meu pai fez. Não podem saber da foto. Se souberem, eles virão atrás de você também. Me perdoa, Ernesto. A carta caiu da minha mão. Meu pai pegou-a, leu e balançou a cabeça com desgosto. Canalha! Até para pedir desculpa, ele coloca a culpa em você. Eu estava imóvel, fria, calada. Não pela tristeza, mas pela confirmação final. Ernesto sabia do porão, sabia do perigo, sabia do passado do pai, sabia das dívidas, sabia que estávamos envolvidos, mesmo sem querer, e tentou usar a minha vida como moeda de troca para salvar a dele. Respirei fundo, firme. Pai, agora chega, agora acabou, agora ele vai pagar. Vai, meu pai confirmou, mas precisamos fazer isso direito, e rápido. Foi então que ouvimos novamente o carro preto, desta vez parando, exatamente em frente à minha casa. Meu pai se aproximou da janela. A cortina levantou como um suspiro. Pai, quem é? Perguntei, sentindo o coração bater no estômago. Meu pai demorou alguns segundos para responder. E quando respondeu, sua voz estava baixa, grave, carregada de algo que eu só tinha ouvido poucas vezes na vida. Rosa, não é polícia. Meu sangue gelou. São 2 homens, de terno escuro, e estão olhando direto para a nossa porta. Senti a casa encolher ao meu redor. Estão vindo, pai? Sim. Você trancou a porta? Tranquei. A campainha tocou. Meu coração quase parou. Meu pai pegou a pasta com os documentos e me puxou pelo braço. Rosa,
Não diga uma palavra. A campainha tocou novamente. Desta vez, mais longa, mais insistente. Ele me levou até o corredor, apontou para o quarto e sussurrou: "Fique atrás de mim. E aconteça o que acontecer, não saia." A campainha tocou pela terceira vez, e então vieram as batidas na porta, fortes, pesadas, urgentes. "João, abra!" Meu pai empalideceu. Eles sabiam o nome dele. Eu senti minha respiração travar, e compreendi naquele instante que o que viria a seguir não seria apenas justiça, seria confronto, e daqueles que mudam vidas. As batidas na porta ficaram ainda mais fortes, cada uma ecoando pela casa como um aviso sombrio. Era como se o passado de Ernesto estivesse ali, em carne e osso, batendo à minha porta com punhos pesados. Eu senti meu corpo inteiro estremecer. Não era medo comum, era um medo inteligente. Um medo que avisa: não subestime quem está do outro lado. Meu pai apertou meu braço com firmeza, pedindo silêncio. O olhar dele, sério, tenso, mas incrivelmente lúcido, me fez lembrar do homem que sempre foi, forte não pelo tamanho, mas pela alma. As batidas pararam. Por um segundo, a casa ficou em absoluto silêncio. Um silêncio tão grosso que parecia que a própria parede prendia o fôlego. Então, a voz voltou. Mais calma, mais perigosa. "João, sabemos que você está aí. Precisamos conversar." Meu pai me fez sinal para ficar atrás da porta do corredor. Fiquei numa sombra estreita, respirando devagar, o coração martelando no pescoço. Eu podia ouvir meus batimentos como se fossem tambores alertando guerra. Meu pai se aproximou da porta principal, mas não abriu. "Quem é?" perguntou firme, com a voz limpa como lâmina. "Somos amigos do Ernesto." Meu pai bufou. "Amigos não tocam a campainha desse jeito. Estamos aqui para resolver uma questão pendente. Abra a porta, João. Vai ser melhor para todo mundo." Essa frase nunca significa melhor, significa ameaça. Meu pai respirou fundo. Pude ver o perfil dele tenso, mas sem medo. Ele já havia enfrentado homens assim antes, em épocas que eu nem era nascida. Homens que acham que a força é deles. Mas meu pai era feito de outro material. "Se tem algo a dizer, falem daqui", ele respondeu. "Não vamos falar na rua." "Então podem ir embora." Houve um silêncio breve, e depois uma risada baixa. "João, você não deveria dificultar as coisas. Estamos aqui porque Ernesto sumiu. E quando um devedor foge, a família paga." Meu sangue gelou. Meu pai entreabriu a porta. Não o suficiente para ver rostos, apenas o bastante para que eles soubessem que ele não estava intimidado. "Ernesto não é minha família, e muito menos é da minha responsabilidade." "Ah, mas a esposa dele é." Meu coração pareceu rasgar o peito. Meu pai aproximou o rosto da fresta da porta. "A esposa dele está sob proteção legal." "Proteção? De quê? Da gente?" O homem riu. "Ninguém protege quem está devendo dinheiro. João, vamos resolver isso entre homens. Só queremos o que é nosso." "Então procurem o Ernesto," meu pai respondeu. "Estamos fazendo isso. E os vizinhos disseram que ele esteve aqui até ontem. Queremos entrar, procurar, confirmar." Meu pai fechou a fresta. "Não vão entrar." A voz do homem mudou, de fria para agressiva. "João, se você não abrir essa porta agora, a gente arromba." Eu me pressionei contra a parede do corredor. Meu corpo tremia, mas havia outra coisa crescendo dentro de mim. Algo quente, intenso, firme. Não era medo, era limite. Eu não ia deixar que outro homem entrasse na minha casa para me destruir. Meu pai colocou a mão na maçaneta, pronto para reagir caso tentassem arrombar. Mas antes que eles fizessem qualquer movimento, uma sirene ecoou na rua. Polícia. 2 viaturas dobraram a esquina. Os homens na porta recuaram imediatamente. Ouvir o som dos carros policiais foi como respirar pela primeira vez desde que aquele terror começou. Os policiais desceram rápido, fardas alinhadas, postura firme. A presença deles enchia a rua inteira. Meu pai abriu a porta. "Seu João, recebemos denúncia de movimentação suspeita nesta casa e de possível tentativa de invasão." Os homens de terno deram um passo atrás. "Eles tentaram entrar", meu pai disse calmamente. O policial virou para os 2 estranhos. "Documentos, por favor." Eles se entreolharam, hesitaram. E esse segundo de hesitação já dizia tudo. Não estavam ali legalmente. "Estamos só procurando um conhecido", um deles disse. "Arma?" perguntou o policial. Não." "Então mostrem os bolsos." Eles obedeceram, nervosos, olhares inquietos,
movimento de predadores capturados pela luz. Os senhores vão nos acompanhar até a delegacia para esclarecimentos. Mas não fizemos nada, reclamou o mais alto. Desobediência e ameaça já contam como algo. Vamos. Os policiais os conduziram até as viaturas. Eles olharam para trás várias vezes. Não para meu pai, mas para mim. Eu não esquecerei aqueles olhares. Olhares de quem não desiste. Olhares de homens que voltam. Quando as viaturas se afastaram, meu pai fechou a porta, trancou 2 vezes e se virou para mim. Rosa, isso está ficando maior do que imaginávamos. Eu sei. E você precisa sair desta casa, pelo menos por enquanto. Minha respiração travou. Pai, acabei de recuperar minha casa, não quero ir embora. Não é sobre querer, é sobre viver. Você corre risco. Esses homens não vieram só buscar dívida. Eles vieram atrás dos documentos. E se desconfiaram que você está com eles, vão tentar voltar. Então vamos entregar tudo à polícia, respondi sentindo a voz subir. Vamos fazer o certo. Eu não vou fugir da minha própria casa como uma criminosa. Não é fuga, Rosa. É estratégia. Eu me sentei devagar no sofá. As mãos tremiam de leve. A casa parecia menor. A sombra daqueles homens ainda estava ali, impregnada nas paredes. Pai, eles vão voltar? Ele demorou para responder. E quando respondeu, disse a verdade que eu precisava ouvir, mesmo que doesse. Vão. Senti um arrepio percorrer minhas costas. Mas agora, ele continuou, vamos nos antecipar, porque não seremos presa fácil. Meu pai pegou o caderno com as anotações criminosas, pegou a foto, pegou os documentos falsificados, pegou tudo que envolvia Ernesto e colocou dentro de uma pasta preta. Vamos levar isso para alguém que pode nos ajudar, um advogado honesto, que conhece casos assim. Depois, Rosa, você volta para esta casa do jeito certo, com proteção, com verdade, com justiça. Eu respirei fundo. Pai, hoje foi a primeira vez que eu senti que, mesmo com tudo, eu não estou sozinha. Meu pai segurou minha mão. Você nunca esteve. Meus olhos encheram, mas antes que eu pudesse responder, o som da janela da cozinha fez um estalo seco, como se alguém tivesse encostado nela. Meu pai levantou lentamente. Rosa, não faça barulho. A casa ficou inteira em silêncio, como se ela também estivesse escutando. Então, um segundo estalo, mais forte, mais perto. Meu pai expirou devagar. Eles não foram à delegacia. Eu congelei. Eles deram a volta. Meu pai apagou as luzes. A casa mergulhou na escuridão. E naquele instante, eu soube. O confronto que começara na porta agora estava dentro da minha casa. A casa ficou mergulhada em silêncio. Um silêncio tão espesso que parecia ter peso. Eu conseguia ouvir meu próprio sangue correndo pelos ouvidos, pulsando, denunciando meu medo. Meu pai, porém, mantinha a postura firme, respirando devagar, movendo-se com precisão. Ele apagou a última luz que ainda restava e me fez recuar um passo. O estalo na janela veio de novo, agora mais lento, mais cuidadoso, como se a pessoa do lado de fora tivesse percebido que nós estávamos atentos. Meu pai se aproximou da cozinha com passos de felino velho, silencioso, mas mortal. Eu permaneci perto do corredor, a pasta com os documentos apertada contra o peito. Cada músculo do meu corpo tremia, mas minha alma estava em pé. Outro estalo. Dessa vez, metal raspando no vidro. Eles estavam tentando forçar a fechadura da janela. Meu pai se abaixou, aproximou-se do balcão e pegou uma antiga barra de ferro que havia deixado ali desde que a casa começou a ser destruída. Ele não era homem violento, mas sempre foi homem preparado. Pai, sussurrei quase sem voz. Fique onde está, Rosa. Eu vi a sombra, alta, projetada contra a cortina fina da janela. Uma mão apareceu, empurrando devagar o vidro como se testasse a resistência. Meu coração bateu tão forte que eu pensei que fosse desmaiar. Meu pai ergueu a barra com uma lentidão calculada. O trinco da janela começou a ceder. Pai, eles vão entrar. Senti a voz rasgar minha garganta. Vão tentar. Entrar é outra coisa. De repente, uma voz masculina, grave, ecoou pela cozinha, abafada pelo vidro. João, a gente só quer falar. Meu pai cerrou os olhos. Se queriam falar, teriam ido com a polícia.
O homem do lado de fora riu, uma risada curta, sem humor. Polícia não entende do nosso tipo de conversa. Meu pai deu um passo à frente, a barra de ferro firme nas mãos. Rosa, ele murmurou, sem olhar para mim. Quando eu mandar, você corre para a porta da frente. Entendeu? Não vou deixar o senhor sozinho, respondi, engolindo o choro. É por isso que você vai correr. Eu preciso saber que você está viva para poder me preocupar em lutar. Vá ser minha força do lado de fora. A janela rangeu. Um segundo homem apareceu ao lado do primeiro. Eu podia ver sombras se movendo, braços fortes, movimentos calculados, e a respiração deles pesada, impaciente. Eles estavam ficando sem paciência. Meu pai ergueu a voz, não em grito, mas em comando. Escutem bem, esta casa tem ordem judicial. Vocês não têm autorização para entrar. Se insistirem, é invasão, crime. Um deles respondeu com a calma de quem não teme a lei. A gente não está preocupado com papel. Meu pai então fez algo que eu nunca esquecerei. Ele bateu com a barra no chão com força. Um estrondo ecoou pela cozinha, reverberando nas paredes destruídas. Era um aviso, um limite, uma fronteira. Mas deveriam estar preocupados comigo. As sombras pararam. A tensão parou. Até o ar parou. Por um momento, ficou tudo suspenso, como se o mundo aguardasse a próxima ação. Então, um dos homens empurrou a janela de uma vez, abrindo uma fresta. O metal arranhou o vidro, criando um guincho que fez minha pele arrepiar. A mão dele entrou pela abertura, procurando a trava interna. Meu pai avançou. Com rapidez surpreendente para um homem de 89 anos, ele bateu com a barra de ferro no batente, tão perto da mão do intruso que o homem puxou o braço para trás com um grito abafado. Filho da... O homem rosnou. Mais um movimento, meu pai disse. E eu quebro. Silêncio. Pesado. Ameaçador. Uma das vozes sussurrou, agora irritada. Isso vai ficar feio. Meu pai respondeu. Já está feio. Eu estava paralisada, mas ao mesmo tempo, desperta. Como se tivesse esperado toda a minha vida para finalmente olhar o perigo de frente, sem abaixar a cabeça. Outro barulho na parte de trás da casa. Eles estavam tentando duas entradas ao mesmo tempo. Meu pai percebeu. Rosa, porta da frente, agora. Pai, agora. Eu corri. Minhas pernas tremiam, mas eu corri. Atravessei a sala destruída, sentindo o cheiro de poeira e tinta encher meus pulmões. A pasta com os documentos balançava no meu braço como um coração extra batendo. Quando cheguei à porta da frente, algo me fez parar. Pela janela lateral, vi uma movimentação estranha, uma lanterna, depois outra, e mais outra. Por um segundo, pensei que fossem eles, mas então ouvi o som, sirene ao longe, vozes no rádio, passos firmes no asfalto. A polícia estava voltando. Meu pai ouviu também. Rosa, ele murmurou lá de dentro. Pai, são policiais, eles estão vindo. As sombras do lado de fora congelaram. O barulho na janela cessou. As respirações pesadas desapareceram. Os intrusos recuaram tão rápido quanto tinham se aproximado, como ratos fugindo da luz. Consegui ouvir passos apressados esmagando folhas secas, um portão batendo, um carro acelerando. Meu pai apareceu no corredor, com o peito subindo e descendo, segurando firme a barra de ferro. Conseguimos, ele murmurou. Por pouco. A campainha tocou. Meu pai abriu a porta. Os policiais entraram. 2 deles. Armas abaixadas, mais alertas. Dona Rosa, seu João, recebemos novo chamado de tentativa de invasão. Os suspeitos foram vistos correndo em direção à avenida. Meu pai assentiu. Eles estavam aqui. Tentaram entrar pela janela. Vocês estão bem? Sim, respondi, a voz trêmula, mas inteira. Graças ao meu pai. Um dos policiais olhou ao redor, viu a destruição, os documentos espalhados, a barra de ferro na mão do meu pai. Precisamos escoltá-los hoje. Vocês não vão ficar sozinhos nesta casa. Meu pai me olhou. Eu sabia o que ele ia dizer. Rosa, hoje você dorme em outro lugar. Eu respirei fundo. Desta vez, não discuti, porque eu finalmente entendia. Recuperar a minha casa era só parte da luta. Agora, eu precisava recuperar a minha vida. E para vencer essa guerra, eu teria que sair dali por um tempo, para voltar mais forte. Eu peguei a pasta dos documentos, apertei contra o peito e atravessei a porta ao lado dos policiais. A noite estava fria, mas dentro de mim, algo começava a esquentar.
a coragem. Mas a maior revelação, aquela que mudaria tudo, ainda estava por vir. E ela não viria de um policial, nem de um bandido, mas de alguém que eu nunca imaginei que reapareceria. Alguém que sabia a verdade sobre o passado do pai de Ernesto e sobre mim. A madrugada parecia não acabar nunca. O vento cortava o rosto quando saí da minha casa, escoltada pelos policiais, mas dentro de mim algo queimava, uma chama que eu não lembrava mais como era sentir. A chama de quem finalmente deixa de sobreviver e começa a se defender. Fomos para a casa do meu pai. Ele caminhava ao meu lado, firme, mas eu percebia o cansaço nos passos dele. Um cansaço que não vinha da idade, vinha do medo de me perder. E o medo de um pai tem peso dobrado. Enquanto o carro policial seguia à frente, iluminando a rua vazia, meu pai murmurou: "Rosa, alguém vai aparecer. Alguém que sabe mais do que nós." "Por que o senhor acha isso?" perguntei. "Porque quando o passado chama, sempre vem alguém junto." Não entendi na hora. Só senti um aperto estranho no peito, como se aquela frase fosse uma profecia. Chegamos em casa pouco depois das 3 da manhã. A rua estava quieta. As luzes dos postes piscavam como olhos cansados. Os policiais deram instruções rápidas, anotaram nomes, reforçaram que fariam rondas constantes durante a noite. Meu pai trancou a porta 2 vezes. Eu larguei a pasta sobre a mesa e me sentei, exausta, mas alerta. Não tínhamos dormido nada, e eu sabia que o amanhecer traria respostas e problemas. "Rosa", meu pai chamou, sentando-se à minha frente. "Há uma pessoa que preciso te falar." Notei a hesitação. "O senhor está me assustando, pai." "É alguém que desapareceu da vida do Ernesto há muitos anos, e se aparecer, é porque a situação chegou no ponto de ruptura." Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, alguém bateu na porta. 3 batidas, firmes, precisam, pontuais. Meu pai congelou. Eu também. "Pai, agora não. Não pode ser mais ninguém." Ele levantou devagar, pegou a barra de ferro que havia trazido da minha casa e se aproximou. Olhou pelo olho mágico e, de repente, ficou completamente pálido. "Não pode ser," ele sussurrou. "Quem é?" perguntei com a garganta seca. Ele abriu a porta. E ali, parada no nosso batente, estava uma mulher. Uma mulher de mais ou menos 50 e poucos anos, cabelo preso num coque apressado, pele cansada, olhos firmes demais para a hora da madrugada. Um casaco cinza, uma bolsa grande pendurada no ombro. Mas não era isso que me chocou. Era o modo como ela me olhava, como quem me conhece. Como quem sabe minha história sem que eu conte. Como quem carregou um segredo por tempo demais. "Boa noite, Rosa", ela disse, com a voz baixa, mas cheia de destino. Eu dei um passo para trás. "Desculpe, mas eu não a conheço." Ela respirou fundo. "Meu nome é Amália." O nome atravessou meu peito como vento gelado. Eu já tinha ouvido esse nome. Nas cartas da minha mãe, no caderno do porão, num bilhete antigo, rabiscado à pressa. Meu pai apoiou a mão no batente, tentando se firmar. "Amália, eu achei que você tivesse desaparecido." "Desapareci porque precisava, mas agora não posso mais." Eu senti o ar rarefazer. "Papai, quem é ela?" Meu pai inspirou fundo com dificuldade e então disse: "Rosa, Amália era a primeira esposa do pai do Ernesto." Meu corpo inteiro gelou. "Primeira esposa? Mas o pai do Ernesto morreu há anos." "Sim," ela respondeu. "E não foi de morte natural." Meu coração disparou. Amália entrou. Meu pai fechou a porta atrás dela, como se temesse que a própria noite viesse ouvir o que estava prestes a ser dito. Ela se sentou. Eu também. Meu pai ficou de pé, como guardião. "Rosa", Amália começou, "tudo o que você está vivendo agora aconteceu comigo, antes, há 40 anos. Eu senti o chão se mover. Ernesto está repetindo o destino do pai," ela continuou. "A dívida, os homens, a falsificação, o desespero, a violência, o uso da esposa como moeda." Engoli seco. "E você sabe por quê?" ela perguntou. Eu balancei a cabeça. "Porque isso não começou com o pai dele, Rosa. Começou antes. É um ciclo de homens que escolhem o caminho mais fácil, que mentem, que roubam, que se endividam com quem não perdoa." Meu pai fechou os olhos, como quem já sabia. Amália respirou fundo. "E agora, esse ciclo chegou até você." Eu senti a alma tremer. "Mas por quê? Por que você só apareceu agora?" Ela abriu a bolsa e colocou um envelope antigo sobre a mesa. Meu nome estava escrito na frente, com a letra da minha mãe.
Meu coração parou. Ela me pediu, Amália disse. Se um dia o Ernesto fizesse com você o que o pai dele fez comigo, eu deveria te entregar isso. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você conheceu minha mãe? Sussurrei. Sim, ela respondeu, com um sorriso triste. E ela salvou minha vida. A sala ficou silenciosa. Nenhum de nós respirava direito. Eu toquei o envelope com a ponta dos dedos. Ele tremia. Eu tremia. Meu pai se sentou ao meu lado. Rosa, abra. E quando eu abri, encontrei uma carta da minha mãe. A última carta dela, nunca antes mencionada nas outras. A letra tremia um pouco, como se ela soubesse que estava escrevendo para um futuro inevitável. Li em voz baixa. Se você recebeu esta carta, minha filha, é porque o perigo que rondou a família do Ernesto voltou. Não tenha medo. Você nasceu com mais força do que imagina, e não importa o que aconteça, você não está sozinha. Há pessoas que cuidam da verdade. Amália é uma delas. Confie nela. E, acima de tudo, confie em si mesma. Não deixe que o erro dos homens determine a sua vida. A sua história não termina com Ernesto. Ela começa com você. A carta caiu sobre meu colo. Amália colocou a mão sobre a minha. A voz dela veio calma, mas cheia de tempestade contida. Rosa, eu vim porque o próximo passo desses homens é te culpar pela dívida. Foi o que fizeram comigo, mas agora não vão conseguir. Engoli seco. Por quê? Porque desta vez, ela disse, olhando firme nos meus olhos, você tem provas, tem seu pai, tem justiça e tem a mim. Meu pai colocou a mão sobre as nossas duas e disse a frase que mudou tudo. Rosa, amanhã nós encerramos essa história, de vez. Amanhã. O amanhã que eu temi por tanto tempo. O amanhã que parecia longe. O amanhã que agora chegava como um furacão. O amanhecer daquele dia não nasceu calmo. O céu tinha uma cor estranha, um cinza inquieto, quase metálico, como se o próprio dia soubesse que algo decisivo estava prestes a acontecer. Eu não dormi. Meu pai também não. Amália permaneceu na sala, sentada numa cadeira, silenciosa como uma sentinela que conhece as sombras melhor do que a luz. Quando o relógio marcou 6 horas, meu pai se levantou. Rosa, hoje vamos terminar tudo, de um jeito ou de outro. Eu respirei fundo. Minhas mãos ainda tremiam um pouco, não de medo, mas de responsabilidade. A pasta com todos os documentos estava sobre a mesa. A escritura, a prova da falsificação, o caderno do porão, as cartas da minha mãe, a foto dos homens com Ernesto e, agora, o envelope final dado por Amália. Para onde vamos primeiro? Perguntei. Para o delegado responsável. Depois, vamos encarar quem realmente está por trás dessas dívidas. Meu coração acelerou. Os cobradores? Sim, mas não sem proteção. Eles precisam saber que você não é presa fácil e que, se encostarem em você, é cadeia na certa. Amália se aproximou. Eu vou com vocês. Meu pai assentiu. Você conhece esse tipo de gente melhor do que eu. Sua presença vai nos ajudar. Amália respirou fundo. Pela primeira vez, pude ver medo nos olhos dela. Mas era um medo completamente diferente do meu. Era um medo velho, familiar, domesticado. Um medo que ela já tinha enfrentado e vencido. Eu estou indo porque sua mãe me pediu, ela disse. E porque nenhum homem dessa família vai destruir mais uma mulher. Senti um calor subir pelo peito. Não era raiva, era força. Uma força que eu acreditava estar morta dentro de mim. Fomos até a delegacia com escolta policial. O delegado nos recebeu imediatamente. Sejam diretos. O que precisam que eu saiba? Meu pai colocou a pasta sobre a mesa e abriu, espalhando os documentos com organização cirúrgica. Delegado, isso aqui é uma bomba e precisa ser tratada com cuidado. A vida da minha filha estava em risco. O delegado folheou cada documento com atenção. Quanto mais lia, mais seu rosto se fechava em indignação. Falsificação de assinatura da esposa, murmurou. Uso indevido de propriedade. Associação com criminosos. Ameaça. Extorsão. Dívida com agiota. Parou. Olhou para mim. Dona Rosa, seu marido é um perigo. Eu sei. Ele pegou o caderno grosso. Isso aqui é suficiente para denunciarmos Ernesto formalmente por crimes de estelionato e falsificação. E se provado que ele tentou envolver a senhora sem consentimento, é agravante. Ele tentou muito mais do que isso, meu pai disse. Amália, até então calada,
Tomou a palavra. Eles vão tentar culpar Rosa, como culparam a mim. Mas agora, vocês têm tudo para impedir isso. O delegado a analisou por alguns segundos. Você é Amália, a primeira esposa do pai de Ernesto. O delegado pareceu levar um choque. Então, é verdade? Aquele caso antigo? Os desaparecimentos? As dívidas? Tudo aquilo? Tudo, ela respondeu. A família dele é assim há gerações, mas Rosa não vai ser mais uma. O delegado fechou a pasta com decisão. Vamos emitir um mandado para localizar Ernesto. E vou chamar uma equipe especializada para lidar com os agiotas. Mas vocês precisam me avisar onde eles podem estar. Meu pai puxou a foto da pasta. Eles estão atrás disso. O delegado analisou a imagem. Eu conheço esse homem aqui, disse ele apontando. Prisão por extorsão. Foi solto há poucos meses. Se Ernesto está devendo para ele, é grave. É, meu pai confirmou. Vamos buscá-lo hoje mesmo. Delegado? Perguntei, com a voz baixa. E nós? O que fazemos enquanto isso? O delegado respondeu sem hesitar. Fiquem sob proteção. Não subestimem esse tipo de gente. Meu pai se levantou. Vamos. Mas antes de irmos, o delegado acrescentou. Dona Rosa, a senhora é vítima, não culpada. E hoje mesmo, vamos fazer justiça. Saímos da delegacia com uma sensação estranha, medo e força caminhando lado a lado. No caminho de volta, Amália pediu para passarmos por um bairro afastado da cidade. Não entendi na hora, mas confiei. Ela nos guiou até uma rua estreita, onde casas simples se misturavam com oficinas velhas. Paramos diante de um portão enferrujado. Meu pai franziu a testa. Por que estamos aqui? Porque este lugar, disse Amália, é onde tudo começou para mim, e onde pode acabar para vocês. Ela bateu no portão com um padrão estranho. 3 batidas, pausa, 2 batidas. Um código. Depois de alguns segundos, um homem abriu uma fresta. Olhou para Amália. A expressão dele mudou imediatamente. Amália, meu Deus, achei que você nunca mais voltaria. Preciso de ajuda. Ele abriu o portão. Entramos. O espaço era uma espécie de depósito, cheio de ferramentas, motos desmontadas e cheiro de óleo. Mas havia algo mais ali, algo invisível, um pacto silencioso. Quem são esses dois? Perguntou o homem, desconfiado. São parte da minha história e da história que eu vim resolver. Ele se virou para mim. E você é Rosa. Eu não esperava ouvir meu nome. Como você sabe quem eu sou? Ele respirou fundo. Porque seu nome está circulando. Os homens que trabalham com o credor do Ernesto estão procurando por você, e não é para conversar. Meu pai colocou-se entre nós imediatamente. Ela está protegida. Protegida? João, ninguém está protegido quando esse tipo de gente decide cobrar. Eu segurei o braço do meu pai. Pai, deixa ele falar. O homem respirou fundo. Eles só querem uma coisa, os documentos. Se vocês entregarem, eles deixam vocês em paz. Meu estômago embrulhou. Mas, entregar como? Se entregarmos, podemos perder tudo. Até minha casa. O que você prefere? Casa ou vida? A pergunta bateu como uma porta fechada. Mas então Amália falou, e sua voz atravessou o espaço inteiro. Rosa não vai entregar nada. Não vai abrir mão do que é dela. Não vai repetir o meu destino. O homem suspirou. Então vocês precisam ir embora. Por alguns dias, sumir. Até a polícia prender o Ernesto e a quadrilha dele. Meu pai balançou a cabeça. Não. Essa história vai terminar com ela de pé. E na casa dela. O homem olhou para mim. E pela primeira vez, pude ver algo nos olhos dele. Respeito. Rosa, você é corajosa. Eu sorri de leve, cansada. Não. Eu só cansei de fugir. Voltamos para a casa do meu pai perto do meio-dia. Todos estávamos silenciosos, cada um carregando seus próprios fantasmas. Mas antes que pudéssemos entrar, um carro da polícia nos alcançou. O delegado desceu rápido com expressão tensa. Seu João, Dona Rosa, Amália... Delegado? Perguntei, sentindo o estômago despencar. Ele respirou fundo. Temos notícias. Meu pai cerrou os olhos. Boas ou ruins? O delegado encarou nós 3. Encontramos Ernesto. Meu coração disparou. Vivo? Perguntei. O delegado hesitou. Sim, mas ele está ferido. Sério? Meu pai perguntou. Muito. Ele foi atacado. Os homens que estavam atrás dele o encontraram antes de nós. Meu corpo gelou. Ele está no hospital agora. O delegado continuou.
E pediu para falar com você, Rosa. Comigo? Sim. Por quê? O delegado respirou fundo. Porque, segundo ele, você é a única pessoa que pode salvá-lo. Silêncio, profundo, cortante, pesado como pedra. Eu fechei os olhos e entendi. Aquele era o último ato, o último confronto, a última escolha. Eu precisava olhar para Ernesto, não como esposa, não como vítima, não como inimiga, mas como a mulher que finalmente descobriu quem realmente era. Meu pai segurou minha mão. Rosa, você decide. Eu abri os olhos e disse a frase que encerrou minha vida antiga e abriu a porta para minha nova história. Eu vou, mas não para salvá-lo, para me salvar. E naquele instante eu sabia. A mulher que chegaria naquele hospital não era a mesma que um dia saiu da própria casa com medo. Eu tinha voltado, inteira, viva, dona de mim, e pronta para fechar meu passado com dignidade. Fim.